É isso aí. A senhora finalista, por favor. Glória a Deus. Isso, embaixo do cadeado ali. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Está dando início à aula de hoje. Bem simples, bem rápida, mas com conteúdo maravilhoso. A aula passada, para os irmãos que não vieram, a gente fez uma pequena introdução acerca dos livros poéticos. Falamos um pouquinho sobre como está na apostila aí. Eu acredito que vocês estudaram. Falamos um pouquinho sobre a questão da poesia hebraica. Não tem como a gente falar somente dos livros poéticos sem entender o que é a poesia na visão israelita, tá bom? Uma coisa é a gente falar de poesia na visão latina, na nossa cultura ocidental, né? Que não é tão diferente da oriental. Mas quando a gente começa a tratar sobre os livros que a gente está estudando, que são os livros poéticos, a gente vai poder observar, segundo até na apostila aí, muita coisa interessante. Tá? Isso, como eu falei na aula passada, a questão da poesia, ela fazia parte do cotidiano também do israelita, do povo judeu. Ok? Então, foi um pouquinho que a gente tratou semana passada. A gente também iniciou o livro de Jó. Falamos um pouquinho sobre a história de Jó. A gente pôde observar que o livro de Jó, ele não é uma novela e também não foi uma história fictícia, tá bom? Alguns acreditam que não só o livro de Jó, como os livros da Bíblia, né, são ficção, são livros que a gente tem como base para a nossa vida, como regra, né, os livros doutrinários que nos ensinam, que traz ensino para a gente. Muitos têm esses livros, ou a Bíblia em si, somente como uma história. É um livro histórico e somente isso. E a gente sabe muito bem que não é. Então a gente fala um pouquinho da história de Jó, né, do porquê que Jó passou tudo aquilo, quais foram os propósitos acerca de todo o sofrimento de Jó. E resumindo aí, a gente pode perceber que o homem, com base no livro de Jó, o homem ele consegue ser fiel a Deus. O homem ele pode ser fiel a Deus. Tá? E Deus ele recompensa e abençoa todos aqueles que perseveram e se mantêm fiéis a Ele. Antes da gente iniciar, eu quero convidar você a orar neste momento. Soberano Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer, meu Pai. Pois já nesta manhã, Senhor, pudemos estar, Senhor, aqui na Tua presença, buscando a Tua presença em conjunto, Senhor, em comunhão uns com os outros, ó Pai, porque essa é a Tua vontade para as nossas vidas. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pela noite de sono, te agradecemos, Senhor, pela saúde, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom, meu Deus, tudo que o Senhor faz tem os seus propósitos, meu Deus. E te agradecemos também, Senhor, por este momento, de mais uma vez nos reunirmos aqui para estudar a Tua Palavra. Pai, obrigado por mais essa oportunidade de enriquecer, Senhor, não só a nossa mente, mas também o nosso espírito, ó Pai. E que o Teu Espírito Santo venha direcionar a minha vida, venha direcionar a vida dos meus irmãos, para que nós venhamos não somente aprender, mas a guardar, Senhor, tudo que temos aprendido, não somente guardar, mas a praticar, Senhor, a Tua Palavra. Nos ajuda, nos ensina, nos capacita, Senhor,
para isso fazermos e para glorificarmos o Teu nome. Abençoa também aos nossos irmãos, Senhor, que talvez ainda estejam a caminho, meu Pai. Abençoa aqueles que não puderam vir, Senhor, porque estão trabalhando no dia de hoje, ou talvez estão enfermos. Abençoa, Senhor, a cada um segundo a Tua graça, a Tua vontade, e fica conosco, Senhor. Porque se o Senhor não estiver conosco, meu Pai, se o Senhor não estiver aqui neste lugar, Senhor, ó Pai, de nada valerá, meu Deus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Livro de Salmos. Eu não vou ficar voltando muito, irmãos, na aula passada, porque o tempo não ajuda muita gente, tá bem? Então hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o Terrilim. Repitam comigo. Terrilim. Isso, Terrilim. O M no hebraico ele tem esse som de Terrilim. Que, como aí na apostila já vai estar dizendo, a tradução, o significado é louvores. Ok? Os salmos exprimem toda a gama dos sofrimentos e da experiência humana, desde a depressão mais sombria até a alegria mais exuberante. Aqui a gente já pode observar algo que eu falei até na semana passada, ainda falando de poesia, que a poesia, ela tende a fazer isso. Ela exprime o interior para fora, né? Ela coloca para fora aquilo que o poeta, ou no caso um israelita lá escrevendo a poesia, ele exprime, ele coloca isso para fora. Todo o sentimento dele, em falando dos livros poéticos, todo o sentimento dele em relação ao Criador, em relação a Deus, tá bom? Então, os livros poéticos não são uma simples literatura, isso a gente também já sabe. A Bíblia, ela não é uma simples literatura, é um livro literário, um livro doutrinário, mas como a própria palavra vai testificar dela mesmo, porque, segundo a regra da hermenêutica, a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Ok? A gente pode ter os melhores intérpretes aqui na sala de aula. Ou a gente pode conhecer, ou até Deus permitir a gente ser os melhores intérpretes da Bíblia. Mas, irmão, não tem pra onde correr. A Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Ok? Então, o livro de Salmos, como todos os livros poéticos, não são uma simples literatura. Tá? Eles trazem ensinamentos. Isso foi assunto da aula passada, né? Ele tem o seu corpo doutrinário, eles trazem vida, eles aconselham o ser humano a melhor forma possível do ser humano viver em relação a Deus. Não é como uma simples poesia que exprime os sentimentos daquilo que o autor daquela poesia estava querendo colocar no papel, mas sim exprime, além dos sentimentos, o que a alma necessita em relação ao Senhor. Os livros poéticos, a poesia bíblica, ela tende a ligar o homem a Deus, ok? Então são revelações da verdade, não de forma abstrata, tá? Não é algo somente imaginário, mas também concreto, mas em termos de experiência humana. O livro dos Salmos, que é um inário do Antigo Testamento, é uma coleção de 5 livros, ok? Vai ter Bíblias, irmãos, principalmente Bíblia de estudo, que quando a gente põe lá no índice do livro de Salmos, como está aqui, ó, a minha ela mostra assim, a primeira página que vai iniciar acerca do livro de Salmos. Tá Salmos, os autores, data, conteúdo, vai falar um pouco, pelo menos a minha aqui, da poesia hebraica, aplicação pessoal, como eu posso aplicar o livro dos Salmos na minha vida, né? Cristo é revelado no livro de Salmos? Cristo também é revelado no livro de Salmos. Segundo até o que está na Bíblia aqui, aproximadamente metade das referências do Antigo Testamento ao Messias são citadas pelos escritores no Novo Testamento e fazem parte do livro dos Salmos. Os apóstolos viram nesse livro referências proféticas ao nascimento de Cristo, sua linhagem, seu zelo
seu ensinamento por parábolas, sua rejeição, seu sacerdócio, sua traição por Judas, seu sofrimento vicário e assim vai. Algumas das referências proféticas a Cristo são tipos, ou seja, sombras simbólicas de realidades futuras, tá bom? Há também outras referências que são declarações proféticas diretas acerca de Cristo. De qualquer forma, interpretar esses salmos como messiânicos é algo aprovado pelas próprias palavras de Jesus, como diz em Lucas 24:44, em que ele declara que os salmos falam a seu respeito. Tá bom? O próprio Cristo ele vai testificar do livro dos Salmos. Então, a gente, na matéria de bibliologia, a gente fala um pouquinho disso. Que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que nós temos nas nossas mãos hoje, elas apontam para Cristo. Do Gênesis até o Apocalipse, ela aponta para Cristo. Ok? E dentro do livro de Salmos, como eu estava dizendo aqui, há algumas divisões. Quem tiver a Bíblia de estudo, ou às vezes até uma Bíblia sem ser de estudo, vai estar lá, livro 1. Já na primeira página aí. Livro 1. Vai do capítulo ou número 1, Salmo 1, até o Salmo 41, verso 13. Esse é o primeiro livro. Mas por que há essa divisão e tem muitas Bíblias que não tem? Irmão, isso quando foi compilado o livro dos Salmos, eles procuraram para melhor organização, tá? Então, semelhantemente, eles adotaram o mesmo recurso para o livro dos Salmos do Pentateuco. Pentateuco, quantos livros a gente tem? 5 livros, né? De Gênesis a Deuteronômio. Então, foi adotada esse desenho, tá? Esse layout foi adotado para o livro de Salmos, para uma melhor organização, tá bom? Então, primeiro livro aí, dentro do livro de Salmos, a gente vai ver aqui, ó, do 1 até o 41. São cânticos de louvor, tá? Cânticos de louvor, de elogio a Deus. São para reverenciar o nome do Senhor. O segundo livro, que é composto do 42 até o 72, a gente vai observar ali, ó, no slide, são cânticos voltados para a nação de Israel. Ok? O terceiro livro, que vai do Salmo 73 até o 89, são cânticos voltados também para a nação de Israel. Quarto livro, Salmo de número 90 até o 106, cânticos de louvor. E o quinto livro, do Salmo 107 até o 150, também são cânticos de louvor, tá bom? Nossa, mas cânticos de louvor, sim, como diz o significado do nome, que a gente acabou de ler, Terlim, a tradução disso é cânticos de louvor. A quem? Ao homem? Não, a Deus, tá bom? Então, semana passada eu falei algo a respeito do livro de Salmos, antes da gente entrar, que seria hoje a aula. Que o livro de Salmos é semelhante à nossa harpa cristã. A gente tem a harpa, né? Cristã, a gente tem os hinos ali. É como se fosse, lógico, o livro de Salmos. A harpa não é inspirada por Deus, tá bom? O livro de Salmos, os livros poéticos são inspirados por Deus. E é só uma pequena semelhança. Porque o livro de Salmos, irmãos, a sua maioria, não todos, mas a sua maioria, eles são não lidos como a gente lê, mas entoados, cantados, acompanhados por instrumentos. Tem canções nos dias de hoje, que a gente pode ver até na nossa linguagem, em português, de músicas feitas dos salmos, salmos cantados. Na cultura israelita, a gente vai ver muitos salmos sendo cantados. Se você pôr no YouTube aí, colocar Salmo 91 em hebraico, você não vai escutar lá aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Você não vai ouvir uma leitura, mas sim uma música. E era isso, por que Davi,
Em relação à autoria, a maioria dos hinos é colocado Davi como autor. Porque Davi, ele louvava o Senhor. Ele entoava cânticos, hinos ao Senhor. A gente observa isso no episódio de Saul, quando Saul está perturbado e é mandado chamar quem? Davi. Porque fazia parte da vida de Davi, do cotidiano de Davi, louvar ao Senhor, cantar ao Senhor, alegre ou triste, tendo tudo ou tendo nada, louvar ao Senhor. A suma dos salmos também é isso: louvai ao Senhor, ó terras, todos os povos, louvem ao Senhor. Ok? Porque para isso nós fomos criados. Então é provável, na apostila aí, é provável que a divisão siga o padrão do Pentateuco, como a gente pontuou. Aliás, o número dos salmos, que são 150, tá, irmãos? Se um dia o pregador pedir para você abrir no Salmo 151, você vai estar esperto, você sabe que não existe. O número dos salmos, que são 150, segue de perto o número de sessões em que o Pentateuco ele é dividido para leitura nas sinagogas. A prática corrente nas sinagogas no período pós-bíblico pode ter exigido o uso de um salmo para cada leitura do Pentateuco. Como que é mais ou menos isso? É como se fosse assim: a palavra devocional seguida de um hino. Não é isso que a gente faz? Tem a palavra devocional, é lida, em seguida a gente louva com um hino ou com uma canção voltada ao Senhor. Então era mais ou menos o que acontecia, o que acontece até nos dias de hoje, né? Ali nas sinagogas é lido um livro, uma parte da palavra do Senhor, seja da lei ou dos escritos ou dos profetas, e em seguida entoado um cântico de louvor ao Senhor, ou alguns cânticos de louvores ao Senhor. Continuando. A prática corrente na sinagoga... Isso eu já li. Cada um dos livros que termina com uma doxologia... Doxologia, para quem não sabe, é algo que termina o livro, tá? É um fim, um final. Algo que coloca um ponto final ali naquela leitura feita. Aí tem o capítulo 41, verso 13, 72, 18, 89, 52, é sempre o final do livro, é um encerramento, ok? Que também, não só um encerramento, mas traz uma glorificação para Deus. A prova disso, abre em Salmos 41, último versículo, para a gente entender o que é uma doxologia. Salmos 41 vai falar o cuidado de Deus para com os pobres, Salmo de Davi, e a gente vê lá o início: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia mau, o Senhor o livrará e o conservará em vida. E aí a gente vai discorrendo todo o texto, chega no 11: por isto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. O versículo 13, irmão, o versículo 13 que é a doxologia desse capítulo 41. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Ou seja, é um encerramento, tá bom? Mas não um encerramento simples, é um encerramento com a glorificação ao nome do Senhor. Isso a gente vai ver no 72, verso 18, no 89, no 106 e no 150, tá bom? Então isso é uma doxologia, é um encerramento glorificando o nome do Senhor. Que também serve como doxologia final da coleção toda. O propósito da doxologia é dar louvor, como a gente acabou de falar. Louvor pelo que foi revelado acerca de Deus em cada livro. Um agradecimento. Essa ênfase no louvor concorda com o título hebraico para o livro todo, ou seja, louvores. Aonde o livro de Salmos, qual é a esfera de ação dele, né? No que ele age, no que ele pode fazer? Os Salmos cobrem um período de cerca de 1000 anos na história de Israel. Não foi só escrito ali em 1 ano ou em 5 anos, não, irmão.
Segundo os estudos, os salmos cobrem um período cerca de 1000 anos em toda a história de Israel. Ok? Temos salmos de Moisés, escrito por volta, tá? Isso lembra das outras aulas? Datação assim, sempre vai ser aproximada na sua maioria. Então, temos salmos de Moisés, escrito por volta de 1445, entre 1500 antes de Cristo, que é o salmo de número 90, ok? Que é o Cântico de Moisés. E temos salmos também do período pós-exílio, escritos após o cativeiro da Babilônia, como o Salmo 126. A maioria dos salmos foram escritos por volta do ano 1000 a.C., sob a influência e ordem de Davi, como está testificado em 1 Crônicas 16, do 4 ao 7. Ok? A composição dos salmos, acerca de capítulos e versículos. Há 150 capítulos, ou tem gente que gosta de falar números, né? Salmo de número tal. Os dois estão certos. 150 capítulos e 2.461 versículos. Este livro, portanto, ocupa cerca da 10ª parte de todo o Antigo Testamento. O livro dos Salmos, irmãos, a Bíblia em si é completa, a gente sabe disso. Ela é plena, né? Ela é completa. O livro dos Salmos, ele é um livro extremamente completo também para a nossa vida, para a aplicação pessoal. Desde do capítulo de número 1 até o número 150. Ele é completo. Ele é de grande importância para nós também, não só para o povo de Israel. O povo de Israel ama, adora o livro dos Salmos. Por quê? Faz com que eles louvem o nome do Senhor. Se a gente parar para estudar somente o livro dos Salmos, irmãos, a gente vai aprender muita coisa. O livro de Provérbios, que a gente vai estudar também, a gente vê muito ensino acerca da vida, do cotidiano, né? Salomão, ele dá uns alertas ali para os seus leitores e para os seus irmãos, o povo contemporâneo da época de Salomão, acerca da vida, acerca do que o homem pode fazer, do que o homem não deve, de quem é Deus, de como deve se comportar o ser humano. Então a gente vê como um livro doutrinário, né, de ensino. Nos Salmos também é doutrina. A gente vai ver aqui que no livro dos Salmos também existe a parte doutrinária, que ensina o homem também a melhor forma de viver. A prova disso é já no início do livro dos Salmos. A gente vai lá no capítulo de número 1, ou Salmo de número 1. O que diz lá? Bem-aventurado o varão que não anda, tá? Feliz ou bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não para ouvir conselho, irmão, de quem não tem nada para oferecer. Entre uma pessoa ímpia e entre um crente, ele, segundo o que está falando aqui, o salmista está falando, ensinando, ele não tem que parar para ouvir o que o ímpio pode, talvez, ensinar para ele. Mas sim uma pessoa de Deus, um servo do Senhor. Então por isso que aqui já o salmista inicia falando isso. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é doutrina, isso é ensino, tá bom? Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É o que nos ensina. A lei do Senhor, a palavra do Senhor. A lei do Senhor, ela é boa. A palavra, ela é boa. Ela é prazerosa. É que a palavra nos traz conflito, né? A palavra, ela nos coloca muitas das vezes contra a parede. Por quê? Por causa dos nossos pecados. O salmista, ele entendia isso. Principalmente Davi. Davi se arrependeu. Ele se arrependeu. A gente sabe que arrependimento é uma coisa e remorso é outra. Porque se fosse só pelo ocorrido, talvez Davi não teria se arrependido. Ele teria só sentido remorso. Pô, fiz isso e agora? E talvez continuaria a fazer sucessivamente. Mas ele se arrependeu porque ele entendia quem era Deus,
quem era ele e o que a palavra ensinava para ele. Qual era a real significância, o real motivo da palavra de Deus para a vida do homem. Ok? Então a gente tem esses como muitos outros ensinamentos no livro dos Salmos. Sobre o nome, tema e propósito. Aqui são principais temas, tá, irmãos? Vai falar da experiência com Deus da aliança, né? Com o Deus da aliança, nas mais profundas comoções da alma, tá? Então vai falar, o livro dos Salmos vai falar um pouco sobre luta e esperança. Vai falar sobre triunfos e fracassos. O crente ele não só vence, tá? O crente ele também perde. O crente também perde. Adoração e rebeldia, gratidão e arrependimento, e os clamores que surgem na alma, da enfermidade, da pobreza, do exílio, da injustiça, calamidade, misérias, que atingem toda a humanidade. Ok? Então, a gente vai poder notar tudo isso e muito mais só no livro de Salmos. Alguns temas a gente pode observar nos Salmos. Há os salmos de instrução, ou didáticos, como a gente acabou de falar. Olha lá, 1, o 19, 119, 90, 82 e o 13. Salmos de louvor e adoração. A quem? Ao homem? Não. Ao rei? Também não. A Deus. Ok? Outro ponto, salmos de ações de graça, de agradecimento ao Senhor pelo que Ele tem feito. Ok? Salmos devocionais também, para meditar, para pensar, raciocinar o porquê disso. Senhor, como Tu criaste todas as coisas, os salmistas eles faziam isso. Os israelitas, ao ler os salmos, eles faziam e fazem isso até hoje. Salmos messiânicos, a gente vê ali ó, o 2, o 16, o 22, 110 e o 118. Ok? A minha Bíblia já vai ter até a epígrafe no salmo de número 2. A rebelião das nações e a vitória do Messias. Aqui aponta para Cristo, ok? Salmos históricos, que conta a história do povo, os feitos de Deus. A gente vai poder ver isso no 78, no 105 e no 106. Salmos também imprecatórios. 58, 6 a 11, 137, do 7 ao 9. Aqui são alguns principais títulos. Oração dos justos, salmos de arrependimento, salmos de louvor, sua maioria, né? Salmos de peregrinação, salmos históricos também. Propósito do livro. Talvez este seja o livro mais lido de toda a Bíblia. Por incrível que pareça, irmão. Vamos puxar algumas décadas atrás. Tem igrejas que ainda utilizam muito o livro dos Salmos, não que nós não utilizamos, mas era muito lido, era muito feito, os irmãos vão lembrar, aqueles quadrinhos para pendurar, isso na casa de crente, tá? Não estou falando casa de católico. Aqueles quadrinhos que pendurava na porta, na parede, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 125, Salmo 1, vocês lembram? E era pendurado ali, a pessoa olhava aquilo ali, começava a ler, a meditar. Ou sempre tinha aquele Novo Testamento, isso até hoje acho que os mormons distribuem, aquele livrinho pequeno, azul assim, ou tinha outro livrinho que era só os Salmos, Novo Testamento, Salmos e Provérbios, para ser lido, e muitas pessoas gostavam de ler os Salmos, ainda eu gosto de ler os Salmos, mas os Salmos eram muito utilizados. A gente vê, pelo menos eu vou falar pela nossa região, tá? A gente não vê tanto o livro de Salmos em evidência nos dias de hoje. Só que como eu falei, o livro de Salmos, irmão, é muito rico em ensinamento. Demais. Eles são compostos por 150 poemas, eram cantados pelo povo judeu, tocados em todas as áreas da vida humana, toca em todas as áreas da vida humana de um modo muito pessoal e prático. Seu propósito é levar as pessoas a louvarem a Deus.
Isso é bem interessante. O propósito do livro de Salmos, ou dos poéticos em si, ou de toda a palavra, a Bíblia, levar as pessoas a louvarem a Deus. Pois Ele é digno por tudo o que é, que fez, que faz e fará. Sua bondade, ela dura para sempre. Era o livro de cânticos de Israel. Vamos se dizer que a harpa cristã, o povo israelita, o inário do templo, os cânticos de Sião, conforme Salmo 137, verso 3. Não somente os cânticos, mas também as orações, fruto da experiência religiosa de uma comunidade de adoradores ao Deus Criador. Aí a gente vai poder observar alguns autores, tá? Davi, aproximadamente, ou como está ali, 74 salmos, pelo menos, são de autoria de Davi, do rei Davi. Asaf, 12. Os filhos de Coré, 10 salmos. Salomão, 2. Moisés, 1, Salmo 90, como a gente viu ali. Emã, quem é Emã, irmão? Vocês lembram quem é Emã? Um salmo. Etã, também um salmo. Isso está aí na sua apostila, tá? Na apostila vai estar todos os salmos aí referidos a cada autor. Tá bom? Então, Davi, 74 salmos atribuídos. Aí na sua apostila. Obrigado. Aí está lá, 3 a 9, 11, 32, 34 ao 41, 51 ao 65, e assim todos esses que os irmãos estão observando aí. 108, cadê a Mirella? 108 ao 110, teve um errinho aí, irmão, tá bom? É do Salmo 108 ao 110. O 122, e assim sucessivamente. Além desses, a Septuaginta atribui a Davi a autoria do Salmo de número 10. A Vulgata apoia o Salmo 67 e os manuscritos de Qumran apoiam o Salmo 104 como autoria de Davi. Salomão, 2 salmos de sua autoria. Quais são? 72 e 127. Asaf, 12 salmos lhes são atribuídos. Tá bom? 50, 73 até o 83. Asaf, ele era um mestre da música, como diz lá em 1 Crônica 6:39. Era vidente. Na nossa cabeça talvez isso soe um pouco, né, vidente, nossa, então, não, irmão, não é nada do que a gente está pensando, tá? Um vidente, vamos colocar um profeta, ok? Alguém que trazia as revelações do Senhor ao povo, ok? E também considerado um profeta, né? Como a gente falou aqui, no tempo de Davi. Os filhos de Coré, 11 salmos são de sua autoria. 42, 44 a 49. Né? O Salmo 43 pode ser também da sua autoria. Parece ser a continuação do Salmo 42. A gente vai observar, irmão, a questão disso. Eu vou até pegar o 42. A gente lê lá o Salmo 42... Vai falar que a alma anela por servir a Deus no seu tempo. E aí a gente lê como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Senhor. E a gente continua lendo. Aí lá no versículo 11, que até então seria o término do Salmo 42. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Aí se a gente continuar a leitura no 42 sem ler título e subtítulo, faze-me justiça, ó Deus, e pleiteie a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Uma coisa completa a outra. Lembra da aula passada, quem veio? A questão do paralelismo nos livros poéticos. Uma linha completa a outra. Né? O que fala numa linha também está falando na outra. Aí
são os sinonímicos. Paralelismo, sinônimo. Isso é assunto da aula passada. Que é, ou uma linha vai completar a outra, ou uma linha, por exemplo, a de baixo vai dar ênfase na de cima, tá? Aí tem o oposto disso, que é quando há aquele contraste, né? O que está escrito na primeira linha, a de baixo vai fazer um contraste do que está falando ali em cima. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Os livros poéticos e o livro de Salmo, eles se completam, do 1 ao 150. Eles se completam entre si. Há salmos, como a apostila pontuou aí, ó, o 42 e o 43, que é como se fosse um único corpo, um único texto. Ok? Falando ainda dos autores, Etã Esraíta, ou como está no hebraico aqui, Itam Esrahi. Um salmo é atribuído a ele, 89. Quem era este homem? Era um sábio, segundo 1 Reis 4:31, e também um cantor, segundo 1 Crônicas 15:19. Emã, quem era Emã? Filho de Joel e neto de Samuel. Esse era Emã, neto do profeta Samuel e filho de Joel, de acordo com 1 Crônicas 25, do 5 ao 6. Moisés, um salmo, de número 90. E aí tem os chamados anônimos, irmão. Tem salmo anônimo? Tem. Que não é atribuído, não, a gente vai ler ali, se a sua Bíblia tiver esses títulos ou subtítulos antes de iniciar o salmo, não vai ver nome algum. Ok? Quais são esses salmos? São salmos que, durante os estudos, né, a quantidade deles são 50. Destes são incluídos os salmos de Esdras, Ageu e Zacarias. Alguns salmos aparecem dispersos pelo Velho Testamento, como por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 21, que é o Cântico de Moisés, tá? Deuteronômio 32, Jonas capítulo de número 2, Abacuque, capítulo de número 3, e mesmo os oráculos de Balaão em números 23 e 24. Isso são chamados de cânticos. A gente está falando de salmos, a nossa língua, tá? Mas isso são considerados também terrilim, louvores, cânticos, ok? Que estão espalhados também pelo Antigo Testamento. Continuando. Até aí, irmão, tudo bem? Alguma dúvida? Isso aqui é interessante, ó. A tradição acredita que Esdras, na era pós-exílica, foi o editor da coletânea de salmos na forma como temos hoje em nossas Bíblias, tá? É atribuída a Esdras essa organização, tá bom? Os livros de salmos. Pode perguntar. É atribuído a Esdras porque quando Nabucodonosor sitiou e destruiu Jerusalém, ele acabou com muitos livros, não foi? Com muitos papiros, né? Com muitos pergaminhos. Isso, foi destruído. Foi destruído. Muita coisa. E Esdras trouxe isso à tona para que mantivesse a tradição, né? Exatamente. Existiam os escritos, né? Quando a gente vai ler ali Isaías capítulo de número 45, vai ser falado sobre Ciro. Se me falha a memória, é o 45. Deus ele vai dar testemunha acerca de Ciro, né? Que seria quem? Um homem que Deus estava levantando para libertar, para auxiliar o povo dele. E aí, entre os reis, né, os governantes babilônicos, persas, os medo-persas, que Ciro veio, né, do lado dos medo, né, medo-persas, a gente vai ver ali escritos serem feitos. São chamados, hoje é conhecido como os escritos babilônicos, né? Mas falando da história do povo do Senhor. Isso, do povo do Senhor, de Israel.
Porém, há escritos daquela época que foram destruídos. Não foi só os muros de Jerusalém, o templo, as coisas do templo saqueadas, mas existiam esses escritos também. O livro de Crônicas, que foi estudado a apostila passada, o livro de Crônicas, o que é uma crônica? Não é uma escrita, é um escrito de uma história, de algo, de alguém, de uma época. Então havia esses escritos. Alguns se perderam devido à destruição, né? E aí acredita-se que Esdras, e a gente vê lá no livro de Esdras, depois de tudo pronto, os muros de pé novamente, o templo todo arrumadinho, bonitinho, as coisas tudo organizada no templo do Senhor, o povo se reúne, e o que Esdras se preocupa em fazer? Porque Zorobabel e Neemias se prontiveram ali, se colocaram para a reconstrução. Esdras também auxiliou, porém Esdras foi aquele que Deus também colocou ali, levantou para quê? Para reorganizar a moral e a fé do povo dele. Esdras era o quê? Não era um amanuense? Um escriba? Ele era um escritor, um escriba ou amanuense, é um escritor. Então ele se pontificou a isso, a escrever, a reorganizar tudo para passar para o povo, porque o povo estava na Babilônia, no cativeiro, muitos esqueceram da lei do Senhor, dos feitos do Senhor, e precisava o quê? Ser lembrado. Precisava o quê? Colocar ordem novamente. A gente está falando do livro de Salmos, nossa, mas são livros poéticos, é poesia, não é só aquele algo que a gente pensa, como a apostila falou, não é algo abstrato, não vai só me fazer pensar, vai me lembrar dos feitos de Deus, vai me direcionar a louvar a Deus. Esse é o propósito do livro dos Salmos, me levar à presença do Senhor em louvor a Ele, em agradecimento a Ele, por tudo que Ele fez e tudo que Ele faz. Ok? Então por isso que provavelmente tenha sido Esdras, por ser um escriba, né, por ser uma pessoa estudada, que organizou todo o conteúdo de Salmos. Isso aqui a gente já falou. Características literárias, tá, irmãos? As seguintes figuras do Salmo são as mais notáveis. A gente vai ver aí que no livro dos Salmos, a gente encontra aí, ó, eu estou adiantando um pouquinho aqui, a gente vai encontrar símile. Salmo 1, verso de número 3. O que é uma símile? Alguém saberia me responder? Salmo de número 1, verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas eu ainda não entendi o que é uma símile. Símile nada mais é que uma comparação por semelhança. Tá? Uma símile é uma comparação por semelhança em um ou mais pontos. É uma comparação formal e usa a palavra como. Versículo de número 3 do Salmo 1. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então são comparações entre as palavras. Ela é como a árvore plantada. Quem é como árvore plantada aqui nesse texto? Só a gente voltar um pouquinho. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Antes tem o seu prazer no quê? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí o versículo 3 fala, pois será como a árvore plantada. Está falando do que está, o verso 3, né? Está dando ênfase do que está falando no verso 2. Na lei do Senhor, a palavra de Deus. Então a símile ela faz isso. Há também, no livro dos Salmos,
Vários tipos de metáfora, que são o quê? Comparar por representação, declarando uma coisa para ser outra, tá? Acho que a maioria de nós sabe o que seria uma metáfora, né? Uma comparação por representação. É usar algo, uma figura ou um tipo de linguagem para querer falar de outra coisa. Também a gente encontra alegorias, que é o quê? É a figura de uma metáfora que se estende ao redor de um tema central. Salmo 80, verso 8. Israel aqui é descrito como uma videira do Egito, tá? Uma representação isso, uma alegoria. Metonímia. Metonímia, ela substitui uma palavra por outra, estabelecendo relação entre as duas. Como lá no Salmo 73, versículo de número 9. 73, verso 9. Erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Dá para levantar a boca, irmão? Não. Então, isso aqui é uma metonímia. Ela substitui uma palavra por outra, mas trazendo ou estabelecendo relação entre as duas. Então, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua, faz parte da boca, percorrem a terra. Ok? Hipérbole. Hipérbole nada mais é que um exagero. Faltou a sinédoque, desculpe, irmão. A sinédoque é um tipo de linguagem que consiste no emprego de uma palavra em lugar de outra, na qual está compreendida ou vice-versa. A hipérbole nada mais é que um exagero de palavras, que é empregado para dar mais ênfase. Personificação. Personificação fala de objetos inanimados ou ideias abstratas, como se fossem seres vivos. Salmo 35, verso 10, vai dizer assim: todos os meus ossos dirão. O osso fala, irmão? Não, né? Então isso é uma personificação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre e o necessitado daquele que os rouba. Tá? Então isso é um uso de uma expressão para estar dando ênfase a uma coisa ou outra. Apóstrofe, semelhante à personificação. Ela é a figura em que o orador se dirige à pessoa ausente, não está ali no momento, tá? O orador se dirige à pessoa ausente ou objetos inanimados, como se estivessem vivos e presentes. Salmo 114. A gente precisa ler para melhor entendimento. 114, versos 5 ao 7. Que tiveste, ó mar. Alguma versão é diferente da minha? Com uma melhor compreensão? Verso 5. Por que fugir, ó mar? Por que fugir, né? O que aconteceu, ó mar? O que aconteceu, ó mar, para que você fugisse? Assim, o mar foge, irmão? O mar sai correndo? Não. Tá? Então, como a apostila aqui está falando, a apóstrofe, ela é semelhante à personificação, ela é uma figura que o orador se dirige a algo ausente, ou objetos inanimados, como se estivessem vivos e presentes. Que tiveste, ó mar, por que fugiste? E tu, ó Jordão, que tornaste atrás, ou que voltaste atrás? E vós, montes, que saltaste, o monte pula? Também não. Que saltaste como carneiros, e vós, outeiros, como cordeiros? Treme terra. No caso, a terra, né, até treme, né? Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Antropomorfismo, a gente faz muito isso. Você faz e nem repara. Utiliza desse tipo de linguagem. Uma linguagem
antropomórfica, uma linguagem antropomórfica, é quase língua estranha, irmão. O que é o antropomorfismo? Atribuir a Deus características ou formas humanas. A gente faz bastante isso. O coração de Deus, a mão de Deus, os olhos do Senhor, né, os ouvidos do Senhor, a boca de Deus, os pés do Senhor são como bronze reluzente. Antropomorfismo, tá bom? E tem outro tipo de linguagem que a gente usa também demais. Antropopatia. Atribuir a Deus paixões e sentimentos humanos. Arrependeu-se Deus, irou-se o Senhor, alegrou-se o Senhor, tá? Quer ver, ó? Salmo 6, verso 1. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tá? Isso é uma linguagem antropopática. Contribuição teológica do livro de Salmos. Vocês entenderam, irmão? Eu consegui fazer vocês entender? Eu não sou tão bom assim não, mas a gente tenta. Aí na apostila, a contribuição teológica. Assim como as janelas e as esculturas das características catedrais medievais, os salmos eram quadros de fé bíblica para um povo que não possuía cópias das escrituras em casa e não podia lê-las, tá? Como a gente tem. Os salmos representavam um compêndio de fé veterotestamentária. A gente vai encontrar no livro de Salmos, resumo de histórias. Aí na sua apostila está Salmo 78, 105 ao 106, o 136. A gente vai poder observar também instruções sobre a piedade, celebrações a respeito da criação, reconhecimento do julgamento divino, garantias de seu cuidado constante, do cuidado de Deus em relação ao ser humano, e consciência de sua soberania sobre todas as nações, tá? Como no Salmo de número 2, o salmista vai falar um pouquinho sobre isso, ok? Quando ele está falando ali acerca do Messias. Continuando. Temor e intimidade. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá ouvindo aí, Tati? Ok. Temor e intimidade combinavam-se no entendimento que os israelitas tinham desse relacionamento. Eles temiam o poder e a glória de Deus, sua majestade e soberania. Ao mesmo tempo, protestavam diante dele, discutindo suas decisões e pedindo sua intervenção. Eles o reverenciavam como Senhor e o reconheciam como Pai. Isso chama demais a nossa atenção, irmão. Isso que a gente acabou de ler aqui, ó. Os israelitas, em relação ao livro de Salmos, lendo ou entoando o livro dos Salmos, dentro somente desse conteúdo, eles tinham temor e intimidade. Procuravam ter o temor a Deus e intimidade. Tanto que até hoje um judeu, ele não pronuncia o nome de Deus da forma que a gente faz. Ah, é errado, irmão? Não estou falando que quando a gente fala Deus, que seja errado, ok? Mas para o judeu, ele tem muito temor, muito respeito. Para o judeu isso é falta de respeito. Porque na cabeça de um judeu, como sendo eu, né, uma criatura, aí Paulo vai apelar um pouquinho mais, né? Pobre, cego, nu, miserável homem que eu sou, né? E Paulo também não utilizava-se da expressão que a gente usa, que é se direcionar a Deus como Deus, Pai, você, né? Isso para o judeu, irmão, isso é inadmissível. Eles têm os 10 mandamentos. Obrigado. Também, né? Os 10 mandamentos diz que a gente não pode falar o nome de Deus em vão, não é? Não pronunciarás o nome do teu Deus em vão. Acho que também tem um pouco disso, né? Como eles são ensinados hoje. Sim.
Porque até então o mandamento diz isso. Para não falar com a boca o nome do Senhor em vão. Então, se um dia você tiver a oportunidade de conversar com um judeu, não somente israelita, tá? Israelita é uma coisa. Todos os judeus são israelitas? Sim. Todo israelita é judeu? Não. Tem essa diferença. Tá bom? Todo judeu é um israelita. Né? Falando-se de israelita, da nata. Todo judeu ele é um israelita. Seja por nascimento ou por descendência, ele é descendente. Agora, todo israelita é judeu? Vamos se dizer, é um crente, é um fiel? Não. Se você for em Israel um dia, você vai ver lá o grupo dos judeus, os que vão à sinagoga, os que fazem a leitura dos textos, os que cumprem ali os ritos, né, os costumes, e você vai ver também a pessoa normal. Você vai ver tanto mulher com lenço lá na cabeça, com o cabelo coberto, como você vai ver as mulheres como aqui na nossa cultura, mulher de calça, normal, com os cabelos à mostra, com brinco, maquiagem. Entendeu? Então, o povo do Senhor, o povo de Israel, os judeus, eles tinham temor, intimidade, temiam o poder e a glória de Deus, a sua majestade e a sua soberania. Eles entendiam isso. Deus, ele é poderoso, todo-poderoso. Deus, ele é soberano. Eles o reverenciavam como Senhor e o reconheciam como Pai, irmãos. E por que isso chama a nossa atenção? Porque, infelizmente, no nosso meio cristão, muitas das vezes a gente não encontra muito a questão da reverência a Deus. A gente vai em algumas certas congregações aí, a gente vai ver ali, observar o culto. Se a gente sentar para observar o culto, a gente vai ver muito pouca reverência, muito pouco temor. Porque o culto é para quê? Para mim, para você? Nós aqui do Reino Vivo não somos melhores que as outras congregações, mas a gente entende, ou pelo menos a gente tem que entender, que o culto não é para a gente, o culto ele é para Deus. Isso é sempre falado, Deus chama sempre a nossa atenção em relação a isso. Por quê? Porque antigamente, quando existia o templo, estava lá levantado, o sacerdote, quando era ali sorteado para adentrar no Santo dos Santos, ele entendia que o que ele vai fazer ali dentro não é para ele. Que só o fato dele estar passando do pátio, da bacia de bronze, dele estar entrando ali no lugar santo, até chegar ao Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, ele entende todo esse caminho percorrido, que o que ele vai fazer não é para ele, é para Deus. Aonde ele vai entrar, o local que ele vai entrar ali, não é um local simples, não é algo simples que pode encontrar em qualquer lugar. Ele vai entrar na presença do Senhor. Aí a Bíblia fala que Jesus veio, paga o preço por nós, pecadores, né? Como está lá em João 3,16, por causa do amor de Deus, esse amor imensurável, o seu unigênito morre na cruz, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok, nos arrependemos, nos entregamos a Cristo, Ele nos aceitou. E aí a gente está na presença do Senhor. O véu foi rasgado, amém? A Bíblia diz que a qualquer momento eu tenho acesso livre e exclusivo a Deus. O povo no Antigo Testamento não tinha isso. Hoje a gente tem. Por que chama atenção? Porque hoje a gente tem a hora que a gente quiser, irmão. Isso é uma aplicação para nós agora. Hoje a gente tem a hora que a gente quiser. Seja tomando banho, seja até mesmo dormindo, irmão. Eu estou inconsciente. Não, irmão, nossa mente continua trabalhando. A nossa alma está em nós, ela continua ali. Trabalhando, estudando, lavando a louça, seja fazendo o que for. Se a gente ligar a nossa mente, como Paulo, até a palavra que eu estava lendo ali, antes de começar a imprimir os questionários, Paulo no capítulo 12 dos Romanos, aos Romanos ele vai falar isso. Do culto racional. O nosso culto é só aqui? Não. O culto do judeu era só quando ele ia até na época do templo, ou do sacerdote, propriamente dito, era só quando ele entrava no Santo dos Santos? Não, o culto dele já começava na casa dele.
Falando de sinagoga, quando o judeu vai à sinagoga, o culto dele começa ali? Também não. O culto dele começa quando ele acorda. Por isso que a maioria dos salmos é atribuída a Davi, porque Davi ele era um homem, não só segundo o coração de Deus, mas Davi ele era um homem que louvava o nome do Senhor. Aproximadamente com 17 anos, todo um exército do povo de Israel se amedrontando por um único filisteu. Um único homem de uma estatura um pouco maior do que a de costume, Golias, Saul, os filhos de Saul e todo o restante dos soldados do exército do Senhor. A Bíblia fala o quê? Com medo. E aí chega um moço que ia levar, além de trazer, buscar notícias dos seus irmãos para o seu pai, levar alimento, cuidava de ovelha, mas a Bíblia fala o quê? Que ele foi o único que se colocou perante o gigante, perante Golias, falou, você vai vir com armas, com lança, armadura, tudo bem, você está insultando o povo do Senhor, eu vou contra você em nome do Senhor, do Deus dos exércitos. Davi, ele era cheio de Deus. Por que ele era cheio de Deus? Porque a vida dele era para Deus, era em louvor para Deus. A Bíblia vai dizer que todo ser que vive, louve o nome do Senhor. E para isso que nós somos criados. Esse é o propósito do livro dos Salmos, nos ensinar isso, que a gente foi criado para louvor. A gente é falho? A gente reclama, a gente bagunça, faz coisa errada, pensa mal, fala mal. Só quando a gente procura se arrepender, procurar uma vida íntegra, reta, como Deus vai falar de Jó, e a gente falou isso na aula passada, Jó também não era perfeito, tá, irmão? Jó não era perfeito. Porque se Jó chegasse num ponto de perfeição, Deus, eu acredito, irmão, piamente que Deus faria como fez com Enoque. Tomou para si, foi arrebatado. Deus faria como fez com Elias. Mas Elias era perfeito? Também não. Mas chegou um momento da vida de Elias que aprove Deus chamar Elias. Vem, Elias. Então nós não somos perfeitos, mas a nossa vida ela tem que ser em dedicação ao Senhor, em louvor ao Senhor. Eu louvo quando eu canto? Não somente isso. Louvor é o quê? Elogio. Acordei. Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro. Senhor, não tem nenhum aparelho no meu nariz. Eu não estou com um tubo enfiado na minha garganta. Eu não estou no leito de hospital, Senhor. Eu estou aqui levantando da minha cama para mais um dia de trabalho. Só que, infelizmente, o que acontece algumas vezes? Acordo, olho o despertador, bato ali, aperto soneca, vai tocar de novo, aperto soneca, vai tocar de novo, aperto soneca. Aí eu tenho que levantar. Oh, meu Deus, vai começar tudo de novo. Não é assim? É assim, irmãos. Sendo que a gente pode fazer diferente. A gente consegue, irmão Judas, fazer diferente. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque é mais um dia que eu me levanto. Ah, mas se morrer está salvo, irmão. É, sim, mas Deus ele não tem seus propósitos. Deus tinha seus propósitos com Davi. Para que Deus me deu filho para você? Ainda vai dar também, né, Júlia? Para que Deus tem ou cria propósitos para a nossa vida? Para serem estabelecidos, para serem cumpridos. Ele quer cumprir propósitos na nossa vida, não é? Ele cumpriu e queria cumprir. O seu povo, ele cumpriu. Só que muitas das vezes a gente meio que paralisa, ou às vezes a gente, né, como diz tem uma canção que diz que quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, né? Morre, irmão. E o livro dos Hebreus vai falar isso. Ah, mas tinha promessa, mas morreu. Então Deus não cumpriu, Deus é injusto. Não. Eu que coloquei o carro na frente do boi. Ok? Então o livro dos Salmos, eles tendem a fazer isso. Trazer a nossa alma agradecimento a Deus. Esse senso de relacionamento especial é o que melhor explica os Salmos, que amaldiçoam os inimigos de Israel. A aliança ela era tão estreita que qualquer inimigo de Israel era um inimigo de Deus, irmão. A aliança do povo, ou pelo menos do remanescente do povo, era tão estreita, era algo tão ligado, tão íntimo com Deus, que quem se colocava contra o povo do Senhor
se tornava inimigo de Deus. Irmão, e uma coisa é ser inimigo do homem, ok? Outra coisa é ser inimigo de Deus. Eu não vi nenhum inimigo de Deus que subsistiu, que permaneceu. Pelo menos assim a palavra nos ensina. O ensino de Jesus sobre o amor para com os inimigos já é um contraste, tá? Como lá em Mateus 5, do 43 ao 48, não pode fazer com que os cristãos percam o ódio pelo pecado. Observe isso aqui, irmão. O ensino de Jesus sobre o amor para com os inimigos, inimigos de quem? Os que se levantam como inimigos de Deus, ou até em relação à minha pessoa, mas principalmente os inimigos de Deus. Não pode fazer com que os cristãos percam o ódio pelo pecado e nem o zelo pela santidade de Deus que os originaram. Eu não posso compactuar ou concordar com o pecado. Ah, mas é uma alma, é uma vida. Tenho que mostrar ela, levar ela ao caminho do Senhor. A verdade. Jesus não falou isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Falou isso para quem? Para judeus. Jesus não estava falando para sul-africanos ou para japoneses, não. Jesus estava falando para o seu povo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava mostrando para eles qual era o caminho a seguir. Alguns seguiram, muitos seguiram. Só que também teve outros que não seguiram. Então, a gente quando observa os que se levantam como inimigos de Deus, é uma alma, irmão, mas eu não posso concordar ou compactuar com o pecado. Tá? Aquela história de que Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Isso não é algo meio contraditório? Deus ama aquele que pratica o pecado, que vive na prática do pecado, o iníquo. Não, irmãos. Deus ama a vida da pessoa. É falho, é pecador. Como todos nós somos, porém somos pecadores arrependidos. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas que são velhas, ou seja, o que eu fazia se passaram, tudo se fez novo. Novidade de vida. Sou perfeito? Não, somos falhos. Mas somos servos não mais do pecado, não escravos mais do pecado de Satanás, mas servos e escravos, como Paulo fala, de Cristo Jesus. Servimos a Ele, não mais ao pecado. Sirvo à santidade, não mais à prostituição. Eu sirvo ao Senhor, não mais às drogas. Eu sirvo e procuro servir ao Senhor e agradar ao Senhor, não mais o meu corpo, a minha carne, os prazeres que me afastam de Deus. Ok? Então Deus ama, a alma, a vida ama. Eu tenho que amar, também tenho. A Bíblia fala para mim fazer isso. O amor da Bíblia é sentimento? Atitude. E Deus demonstra isso como? Enviando o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça. Que uma coisa é Deus falar, eu te amo. Ó, como eu quis juntar vocês como a galinha junta os pintinhos. Não é isso que Deus fala? Isso é demonstração de amor da parte de Deus pela sua criação. Mas ali está palavras, ou talvez um sentimento que é sentido. Não, o amor de Deus não é assim. Ele demonstra, ó, eu te amo. E porque eu te amo, eu me entreguei na cruz por você. Isso é o amor de Deus. E é esse amor que Ele quer que a gente tenha. Sempre a gente vai ser recompensado ou reconhecido? Não, irmão. Mas a Bíblia diz, ame o teu próximo. Porém, em relação ao pecado, eu não posso concordar. Os salmos são de fato respostas dos sacerdotes e do povo diante dos atos de livramento e de revelação de Deus na história deles. Por meio deles aprendemos que a salvação divina em sua variada plenitude da obediência é a que deve almejar. Não é de surpreender que Salmos, juntamente com Isaías, tenha sido o livro mais citado por Jesus e seus apóstolos. Os cristãos primitivos, como seus antepassados judeus, ouviram a palavra de Deus nesses hinos, queixas e instruções, e fizeram deles o fundamento da vida e do culto deles também a Deus. Ok? Aí a gente viu que o próprio Senhor Jesus ensinou que muitas coisas ditas nos salmos referem-se à sua pessoa. De fato, diversos salmos anunciam de forma clara e bem específica a vinda
e a vida e também o ministério do Messias, o ungido, o Senhor Jesus Cristo. Como no Salmo 22, que mostra o sofrimento do Senhor Jesus. O 118, que aponta o Senhor como a pedra angular. Paulo ele vai falar sobre isso, né? A pedra angular que os construtores rejeitaram. Está falando de quem? De Cristo, de Jesus. Como Mateus 21, 42. E como aquele que veio em nome do Senhor. Algumas outras profecias dos Salmos cumpridas em Jesus. Aí ali estão os Salmos, tá? 2, verso 7, Mateus 3, verso 17, 8 e 6 também. Abacuque 2, 8, desculpa. Não, Abacuque 2, 8. Eu acho que está errado ali. Hebreus 2, 8, perdão, irmãos. Hebreus 2, 8, 16, verso 10. Marcos 16, 6 e 7. São profecias e cumprimentos. Salmos messiânicos, tipicamente considerados messiânicos, onde o sujeito do salmo, em alguns aspectos, é um tipo de Cristo. 34, 20 e 69, verso 4. Tipicamente proféticos, onde o salmista descreve sua situação presente, mas essa situação extrapola o tempo e pré-anuncia o que será historicamente concreto e completo na pessoa de Jesus. Profético que vai anunciar, tá? Acerca dos feitos do Messias, né, de Cristo, e do que poderá mudar, do que irá mudar. Indiretamente messiânicos, referem-se a um rei, tá? Ali é uma figura de linguagem, utilizado no caso aqui do rei Davi. Referem-se ao rei ou à casa de Davi. Todavia, sua mensagem plena aponta para a pessoa de Jesus. E a gente vê alguns textos falando a respeito da casa de Davi, que da casa de Davi ou do rebento de Jessé virá um que será o remidor ou o salvador, ok? Apontando para quem? Para Cristo. Completamente proféticos, referem-se completamente a Jesus, sem qualquer referência a qualquer outra pessoa da família de Davi, como no Salmo de número 110. Acerca do reino, anunciam a chegada do Messias e a consumação do seu reino. Salmos 96 a 99. Reina o Senhor, tremam os povos. São expressões encontradas nesses salmos. Tá bom? Contribuição teológica. Os salmos são de fato respostas dos sacerdotes. Isso aí está na apostila que a gente já leu. Uma doxologia final para nós. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ok? Isso também é uma doxologia. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês podem perguntar agora ou se quiser depois no grupo, se tiver alguma dúvida? É salmo pregatório. Passou isso, né? Desapercebido. Você falou, mas não explicou o que é. Salmos precatórios. Ele falou que tinha. É salmos pregatórios, eu só não sei o que é. Deixa eu achar aqui, Júlia. Salmos precatórios. Julinha, isso eu não anotei. Mas não tem problema, eu vou pôr no grupo, tá bom? Eu acho que deve ser alguma coisa que antecede algum ato. É por causa do pré, né? Isso eu não anotei, ó. É porque, por exemplo, quando a gente chama uma carta pregatória, é para avisar o réu de algum ato. É um aviso. Mas eu vou pôr no grupo. Isso aqui eu deixei passar. Jesus
abençoasse. Ele nos orientou para uma postura não só de passividade, mas também de benignidade, com aqueles que buscassem o nosso mal. Então seria um aviso, né? É um salmo de aviso, vamos pontuar assim. Tá bom? Então é algo que antecede, que avisa acerca de uma situação que pode surgir. Tá? Obrigado, Mônica, e obrigado, Mirella. Então é isso, meus irmãos. Nós vamos então terminar orando ao Senhor. Todos pegaram o questionário?